nome precioso, esse é o nome do Senhor Jesus Cristo. Acho que você levou meu sermão aí, junto com seus papéis. Obrigado. Minha cola. Graças a Deus. Irmãos, há decisões que nós precisamos tomar como crentes no Senhor Jesus Cristo, sobre a nossa própria vida e também sobre a nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Eu creio que uma das principais decisões que nós precisamos tomar, decisão para ser tomada de uma vez por todas, para a nossa vida e para a nossa vida enquanto igreja. Por isso nós estamos chamando esse ano do ano de ir além. A principal decisão é se nós queremos viver no ordinário ou no extraordinário. Me lembro, minha mãe faleceu, eu era ainda muito jovem, tinha 7 anos, e fui morar com minha avó. E dizem que menino que mora com vó fica cheio de manhas, mas não foi o meu caso, minha avó era muito rígida. Né? E eu me lembro que uma das coisas que ela me chamava quando estava com raiva era de ordinário. Menino ordinário. E eu falei, o que é isso? Ordinário. Para mim, ordinário é uma coisa terrível, muito ruim. Sei lá, capetado, sei o que, alguma coisa ruim. Mas descobri que o ordinário é aquele que está na ordem. O ordinário é aquele que é normal. Aquilo que não surpreende. O ordinário é aquele que não faz nada além do que ele devia fazer. Então, um cavalo ordinário é um cavalo, um pangaré. Mas um cavalo extraordinário, por exemplo, é aquele de corrida, um cavalo árabe. E assim vale para a nossa vida. Mas a decisão que nós precisamos tomar, enquanto servos de Deus, na nossa própria vida particular, é uma decisão de vivermos aquilo que Deus nos chamou para viver, ou do nível que Deus nos chamou para viver. E esse nível é o nível do extraordinário. Os discípulos de Jesus foram chamados para viver no extraordinário. Os discípulos de Jesus podem ser entendidos como a primeira igreja de Jesus, eram aqueles 12. E Jesus, pelos seus feitos extraordinários, na verdade, estava chamando a eles para viverem assim. E é interessante no texto que lemos, Mateus 14, se você fechou sua Bíblia, eu pedia que abrisse novamente, você que está em casa também, abra sua Bíblia aí, faça da sua sala, da sua casa, um lugar de culto. Não fica aí vendo Silvio Santos, não sei o que mais, não. Chama todo mundo para esse momento, para essa hora, passa rápido, tá certo? E você toma esse tempo com Deus aí também, abra sua Bíblia. E se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 13, não é? Jesus fala as parábolas, do versículo 1 a 52 do 13, as várias parábolas interessantíssimas com os discípulos, não é? Depois, a Bíblia diz que Jesus, ele volta para a sua casa, do versículo 53 a 58 do capítulo 13. E me chama a atenção o versículo 58 do capítulo 13, diz assim: Jesus não fez ali, ou seja, na sua casa, na sua cidade, na sua terra, muitos milagres. E a Bíblia explica por quê. Por causa da incredulidade deles. Ou seja, para os familiares de Jesus, para as pessoas que moravam em Nazaré e Cafarnaum, principalmente a região onde Jesus morava, eles não viram grandes milagres. Jesus não realizou milagres em Nazaré, por exemplo, era a sua cidade onde ele foi criada, não obstante ter nascido em Belém, mas ele viveu em Nazaré, na Galileia. Ali ele não fez milagres, e a Bíblia diz por que ele não fez. Porque ali as pessoas não criam nele.
porque ali os seus familiares olhavam para ele como ordinário. E muitas vezes os familiares da gente olham para a gente assim mesmo, como ordinários, comuns, naturais. Jesus era visto assim, e as pessoas inclusive perguntavam ali, quando viam, versículo 55 do capítulo 13, não é esse o filho do carpinteiro? Esse não é Jesus que a gente viu correr aqui, jogar futebol aqui, etc., quem é esse menino? Muitos de nós temos esse Jesus ordinário, um Jesus colado na parede, um Jesus baseado na nossa tradição religiosa, um Jesus que quando nós estamos com alguma dificuldade, aí nós vamos recorrer a Ele, um Jesus que às vezes na hora da refeição, na hora do almoço, a gente até ora a Ele, mas esse é um Jesus ordinário, comum, que não muda nada, que não faz nada diferente. E aqueles que seguem um Jesus ordinário são tão ordinários quanto ele. Mas Jesus nos chama para o extraordinário, para correr com cavalos, ou para vermos além daquilo que é visível. Jesus sai dali da sua casa, recebe a notícia que João Batista havia sido morto. Agora ele está com os discípulos, não é? E está cansado. Quando ele ouve, versículo 13 do capítulo 14, quando ele ouve a notícia que João Batista havia sido assassinado, porque pregava, a mensagem de João Batista era uma só: arrependei-vos e crede no Evangelho, e creio naquele que vem depois de mim, do qual eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Jesus era o motivo da pregação de João Batista, e por isso ele foi morto. Jesus, como humano, certamente ficou profundamente abalado. Primeiro, porque João Batista era seu primo. Segundo, porque João Batista morreu por causa dele. E ele procura um lugar isolado para ficar, para meditar. Mas a Bíblia diz que as multidões não deixaram. As multidões não deixaram. As multidões vão atrás de Jesus Cristo. Queriam ir além. E a Bíblia diz que Jesus teve compaixão, versículo 14. Quando Jesus desembarca do barco, do outro lado do mar, encontra ali já uma multidão esperando ele. Ele que tinha ido lá para tirar férias, encontrou uma agenda oculta do outro lado. Não tinha férias para Jesus. E ali então, ele ministra aquela multidão, prega para eles, e um discípulo vem então apresentar-lhe uma dificuldade que eles estavam vivendo. Verso 15, ao cair da tarde, um discípulo chega para Jesus e diz: mestre, esse lugar é deserto, já é tarde, manda as multidões ir embora para as aldeias aqui perto, para que eles comprem comida para comer. E aqui então, nesse texto, eu quero desafiar a você, porque eu tenho me desafiado, principalmente no último 1 ano e meio da minha vida, a vida da minha família, nós temos desafiado bastante, vivendo coisas que não imaginávamos viver. Mas para aquele que quer ir além, ele precisa estar disposto a viver no extraordinário ou em nada. A vida com Cristo é assim, é tudo ou é nada, ou é obediência ou desobediência. Eu quero desafiar você para viver no extraordinário. Se você quer tomar essa decisão hoje à noite, seja você membro da igreja, membro de outra igreja, seja você tendo entrado numa igreja evangélica pela primeira vez, não interessa, o convite é o mesmo. Para de ser ordinário. No sentido, não de um xingamento, por favor, mas no sentido da normalidade, tá? O ordinário é o normal, não é que ele é ruim, não. É mais ou menos. Mas vamos ser up.
Vamos ser extraordinários com Jesus extraordinário. A primeira decisão que precisamos é a decisão de que aquele que quer ser extraordinário, ele precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir superar as dificuldades, porque as dificuldades sempre tem. As dificuldades sempre tem. E olha, não falta gente para te apresentar dificuldades, não. Graças a Deus, não falta gente na sua casa. Seu maridão chega em casa, né? Depois do trabalho, a esposa vai apresentar alguma dificuldade. Ou o inverso, o marido está em casa, a esposa chega, alguma dificuldade na casa. Sempre tem dificuldade, aquela conta que chega, aquela surpresa do cartão de crédito. Eu não sei os irmãos, mas sempre quando chega a fatura do cartão de crédito, eu nunca concordo. E vou lá conferir. Quem fez isso? Quem comeu esse lanche aqui? Porque lá em casa é uma benção, porque todo mundo sabe a senha do meu cartão. Ainda bem que hoje ninguém deles estão aqui, estão tudo lá em Era Nova, ajudando o pastor Eupídio lá. Foi todo mundo ligar o projetor de Era Nova. Precisa de 5 para ligar o projetor. Foi tudo para lá hoje, não deixar de fazer. E às vezes eu mesmo vou na venda comprar alguma coisa, quando eu tiro, cadê o cartão? Não tem cartão. Mas enfim. Quando chega a fatura, eu nunca concordo com ela. Aí vou, surpresas ruins. E na igreja também é assim. Sempre tem aqueles que vão ver sempre o lado negativo das coisas, né? E vão nos apresentar. E é importante que haja esse tipo de pessoa. Porque realmente, como diz Jesus, o mundo tem aflições. E um discípulo chega para Jesus e fala: Senhor, não sei se o senhor está percebendo, mas já está ficando de noite. Esse povo está sem comida. O senhor está falando igual pobre na chuva. É a Bíblia que eu vou fazer da linguagem do Hélio, assim, vai ter. Pobre na chuva. E é o seguinte: vamos mandar esse povo embora logo, senhor? Amanhã só continua o sermão. Vem ir para essas aldeias, arruma alguma coisa para comer, um lugar para dormir. Vejam, é alguém que é proativo. Não é um defeito isso. Não chega a ser um defeito. Não é? Mas lembra que Jesus está sempre querendo nos fazer suplantar os problemas, superar as dificuldades. As dificuldades só existem para nós porque nós temos capacidade de suplantá-las, de superá-las, de ir além. Várias dificuldades eles tinham ali. Por exemplo, a dificuldade da localização. A Bíblia diz: o lugar é deserto. Isso não quer dizer, como o pastor Renato mesmo pregou outro dia aqui, né, que era um deserto que eles estavam. Não, o lugar era deserto, ou seja, não tinha ninguém lá. Não era um deserto de areia, o Saara, não. Tanto é que depois Jesus manda eles se assentarem sobre a grama. Então, não era um deserto, mas era um lugar deserto, um lugar ermo. Jesus foi para lá para tirar férias. A multidão foi atrás. Não tinha nada para comprar lá perto. Jesus estava ali para um tempo de ressignificação da sua vida. O deserto, muitas vezes, é um bom lugar. O deserto é um bom lugar. A gente precisa ir para um lugar deserto para a gente pensar um pouco mais, refletir, não é? Depende da motivação que te leva para o deserto. Não é? Depende. Elias, por exemplo, foi para o deserto, mas ele estava querendo desistir. Aí talvez não é uma boa coisa ficar sozinho. Quando a gente está deprimido, triste, angustiado, às vezes não é uma boa coisa ficar sozinho. Mas se for para refletir, para colocar as ideias, né? Jesus estava muito preocupado, certamente, ou pensativo sobre a morte de João Batista. O deserto é o lugar, muitas vezes, onde nós vamos experimentar um milagre. Onde nós vamos ver muito mais de perto a ação da mão de Deus em nosso favor. Quantas vezes também nós pensamos na nossa própria vida que nós estamos no lugar errado? Já te ocorreu isso? Esse emprego, eu queria um emprego melhor. Essa empresa não me valoriza. Esse trabalho não é bom. Ou essa iniciativa que eu tive de ser um profissional liberal não está dando certo. Não é?
ou esse ministério que eu fui não era assim que eu tinha pensado. É o deserto. É o deserto. Mas olha aqui para mim. Para Deus, o lugar certo não é um lugar geográfico, mas é o centro da vontade de Deus. Esse é o lugar certo. Adão, por exemplo, pecou no paraíso. Vocês viram a novela do Adão? Está passando a novela do Adão. Não sei se era bem assim, não. Inclusive, nós estamos pensando em fazer o estudo de Gênesis, né? Quarta-feira. Aí a gente vê a novela do Gênesis e tira a dúvida aqui. Mas diz que crente não pode ver novela, nós estamos no sinuca, não sei como é que nós vamos fazer. Mas o Adão no paraíso, ele pecou. Opa. E Jesus no deserto cumpriu o propósito de Deus, só para você ver. Não é um lugar geográfico que faz a gente, mas é o lugar no coração da gente, estarmos no centro da vontade de Deus. Talvez você se pergunte, eu estou no lugar certo? Estou no lugar certo? Seja no trabalho, na vida profissional, enfim. Se você já casou, você está, amém? Isso não está em questão aqui não. Casamento, não. Você vai viver agora no milagre, né? Eles tinham também a dificuldade do horário. O discípulo aí no versículo 15 do capítulo 14 diz: a hora, Senhor, já é avançada. A hora é avançada. O que isso nos remete? É que nunca é tarde demais para Deus fazer o que Ele tem que fazer na nossa vida. A hora era avançada para eles, mas o mais extraordinário daquele dia inteiro, talvez eles ouviram Jesus de manhã até de tarde, mas o mais extraordinário eles ainda não tinham visto, que era a multiplicação dos pães. Tanto é que o assunto que Jesus ministra na vida desse povo, a gente não sabe. A lição, o evangelista Mateus não escreveu, se foi bem-aventurança, o que ele ensinou aí? Ninguém sabe. Mas o mais importante daquela aula não era o ordinário, a palestra, a pregação, era o extraordinário que aconteceria depois, nesse caso, como você sabe, a multiplicação dos pães. Portanto, a hora de Deus é uma só. A hora de Deus não é ontem, porque o ontem já passou, você não tem como mudar o ontem. E a hora de Deus não é amanhã, não, porque amanhã não existe, você não sabe nem se vai existir. Como diz o escritor aos Hebreus, o tempo de Deus se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O tempo de Deus é hoje, nós precisamos agir no hoje. Tem gente que está ligado no passado, às vezes no pequeno grupo, você fala, qual a experiência com Deus que você teve? Na década de 70, uma vez eu conheci uma pessoa, falei de Jesus para ela, ela aceitou Jesus. Eu tinha um cabelo black power, calça de boca de sino. Calma, nós já estamos em 2000 e lá vai cacetada. Qual a experiência que você teve com o Senhor Jesus essa semana? Hoje. Esse é o Deus que quer se manifestar na nossa vida, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, colocando coisas da nossa vida, cada dia que a gente pode dizer assim, isso foi um milagre de Deus para a minha vida. O que você tem para contar sobre Deus hoje? Deus não faz nada na minha vida. O tempo de Deus para você se chama hoje, e não existe tempo errado para cumprir o propósito de Deus. Como igreja, tenho procurado conhecer bastante a igreja. Uma coisa que às vezes eu ouço muito é assim, isso nós já tentamos no passado, não deu certo. Isso aqui não dá certo. Por quê? Porque no passado, irmãos, em nome de Jesus, o passado é passado. É bom, é excelente, glória a Deus, aleluia, mas já passou. O tempo de Deus para a igreja dele se chama hoje. Não é tarde demais, nem é cedo demais, é o tempo de Deus. Queremos ver coisas extraordinárias? Não podemos pensar como os discípulos, a hora já é avançada, Senhor, já passou da hora.
Essa semana fui visitar o irmão Gessi, num lote que ele tem aqui na cidade mesmo, no bairro, saindo para Teófilo Otoni. Não sei se ele está vendo. Tem umas mudas para te dar, viu, irmão Gessi, para você plantar lá. E ele cortou um cacho de banana, uma bananeira pequenininha, mas com um cacho de banana enorme. Eu tirei até uma foto, depois eu posso mandar para você ver. Quanta banana tinha? Estou comendo banana até hoje também, só banana. E aí ele tirou o cacho de banana, eu falei assim, agora ela vai dar outro cacho? Burrice de gente que não sabe, que acha que banana dá no supermercado, né? Hã? Tem banana lá em casa. Já comi bolo de banana, não sei o que de banana. Estou nem aguentando olhar para a banana mais. Aí ele falou, não, tem que cortar agora o pé, que ele vai nascer de novo para dar outro cacho. Eu achei um desperdício, falei, gente, um cacho de banana, só dá uma banana, aliás, um pé de banana, só dá um cacho de banana. Mas olha aqui para mim, a sua vida não é um pé de banana. Você pode dar mais cacho, amém? A igreja não é um pé de banana, não, ela é igreja. Ela pode dar mais fruto, e mais fruto, e mais fruto, e mais fruto, e sempre mais fruto. Porque ela é a igreja do Senhor Jesus, coluna e esteio da verdade, onde o Espírito Santo age sem nenhum tipo de detenção, de algo que pode detê-lo de fazer o que ele quer fazer. Desde que nós estejamos prontos, e é o que eu disse, decididos a viver no extraordinário de Deus. A termos uma visão aliada àquela que Jesus tem. Mas eles tinham uma outra dificuldade. Mateus não apresenta essa dificuldade, mas o evangelista João, quando conta a mesma história no capítulo 6 do Evangelho de João, ele diz que um outro discípulo chegou para Jesus e disse assim para ele, onde compraremos pão para tanta gente? E diz assim, 200 denários não bastariam, João capítulo 6, versículo 7. Eles tinham então uma dificuldade financeira, novidades, né? Jesus tinha uma dificuldade financeira. Ouvi outro dia um pastor dizer que Jesus era milionário, que ele tinha casa na praia, lá em Jope, que ele tinha um carro do ano, o carro mais chique que tem, que eu nem sei como é que chama o carro mais chique que tem, como é que chama? Eu sei que entende de carro chique, que seu carro é chique. Um Porsche é um carro chique. Dizer que o jumento que Jesus tinha era o equivalente a um Porsche hoje. Mas só que o jumento não era de Jesus, era emprestado também, né? Mas Jesus não tinha dinheiro. Tanto é que o discípulo diz, se nós tivéssemos 200 denários, não bastaria. Um denário poderia ser equivalente hoje, talvez, a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Não sei, talvez uns 100 reais, não sei. 200 vezes 100 é quanto? 20 mil? Você que é matemático? 20 mil? Cadê os matemáticos? Não daria. 200 denários não bastaria. E é interessante que esse discípulo chamava-se Filipe. Filipe, ele apresenta mais uma dificuldade. Um apresentou a dificuldade do tempo. Outro apresenta a dificuldade do dinheiro. Fala sério. Quando você ouve falar da loteria, né, que ganhou não sei quantos milhões, 22 milhões, eu nem sei que dinheiro, nem sei calcular isso. É muito dinheiro. Pensa aí, se você pudesse ter mais dinheiro, você que é homem de Deus, mulher de Deus, você ia abençoar muito a obra do Senhor? Ia ou não ia? Ia não? Ia, Rafael? Todo mundo fala que ia, né? Tá igual a história do missionário da televisão. Tem um missionário na televisão que atende as pessoas fazem pergunta para ele. Alguém perguntou para ele, missionário, se eu jogar na loteria e ganhar, eu tenho que dar o dízimo? E o missionário, muito sabiamente, diz, claro, você já pecou a primeira vez jogando na loteria, você vai pecar de novo? Não entregando o dízimo? Bem pensado. Hashtag fica a dica, não joga na loteria, não.
Será que o que nos falta é dinheiro? Será que o que falta à igreja de Jesus é dinheiro? Será que o Senhor da igreja precisa de dinheiro, gente? Jesus precisava de dinheiro? O discípulo diz: 200 denários não bastaria. E quem estava pedindo 200 denários? Filipe calculou rápido, era um contador. Calculou rápido quanto precisava. Bacana, importante esse tipo de gente na igreja. Importantíssimo. Importantíssimo ter alguém que faça contas e apresenta as contas. Importantíssimo. Mas precisa lembrar que Deus nos chama para o extraordinário. E a matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus é diferente. Deus sustenta a obra dele com poucos recursos, e aí é que está o milagre. Conversando com o irmão Assi, sempre ele passa por aqui, né? Às vezes não, sempre, ele chega aqui primeiro do que eu, durante a semana, ele sai, dá uma passeada com a irmã Lacide, e aí é muito gostoso sentar com eles, conversar, e ele sempre me conta a história da construção desse templo. Como eu estou também escrevendo o livro dos 90 anos da igreja, para daqui a 2 anos, e dos 100 anos da igreja, para daqui a 12 ou 13, ele não sabe, mas sempre que ele vem conversar, eu ponho para gravar no meu microfone aqui. Não é para usar contra ele, não, é para fazer a história. Depois eu peço alguém para passar tudo para digitalizar. Mas ele disse: pastor, esse templo aqui foi construído com oferta de carregador de água e de descascador, não sei como é que chama, a mica, aquela pedrazinha, descascar, né? Eu me lembro ainda menino lá na Vila Isa, não sei aonde, sei que eu tinha uma rua, não sei onde era isso, tinha uma rua que tinha assim, uns cavalos, umas carroças, e várias pessoas na rua separando a mica. Me lembro disso, eu ainda menino aqui em Valadares. Não sei onde é esse lugar. Se alguém me falar onde era isso, não tenho a mínima ideia, mas eu tenho essa memória. Ele disse: pastor, foi construído assim, na década de 70, esse templo. O Senhor manda mais descascadores de mica e carregadores de água, porque nós não estamos conseguindo fazer. Quando o extraordinário está em ação, o mínimo vira máximo, o menos vira mais, o visível vira o invisível. Não existe crise financeira no reino de Deus. Eu não acredito nisso. Se a obra é de Deus, o que falta não é dinheiro, só pode faltar visão. $200 denários. E é interessante que Jesus, ainda no Evangelho de João capítulo 6, Mateus não traz essa informação, mas João traz, Jesus vira para o discípulo, que era Filipe, e diz assim: onde compraremos pão? Jesus chega a ser irônico, né? Jesus está querendo dizer assim, devolver o problema e dizer assim: você acha que esse é o problema? Você acha que o problema é financeiro? E se você tivesse os 200 denários? Eu imagino Jesus perguntando assim: Filipe, se você tivesse os 200 denários, sei lá, 20 mil reais, né? Onde você compraria, Filipe? Num lugar deserto, pão para 5.000 pessoas. Imagina se nós tivéssemos agora nesse auditório 5.000 pessoas. E precisássemos sair agora, ano 2021, governador Valadares, a 5ª cidade do estado. A gente acharia pão nas padarias de Valadares hoje para 5.000 pessoas, agora, sem fazer uma reserva? Acharia? Não acharia. Imagina 2.000 anos atrás, no meio de um lugar deserto, onde compraria pão para tanta gente? Os discípulos não conseguiam compreender. Jesus dizia: mas onde nós vamos comprar pão? Jesus estava devolvendo a pergunta para dizer assim: meu filho, levanta a sua cabeça, a questão não é essa.
A questão não é essa, a questão nunca foi essa, a questão é falta de visão, a questão é falta de fé, porque se nós colocarmos o pé, o Senhor coloca o chão, quando estamos no centro da vontade dEle, independente da hora, independente do lugar, independente da situação financeira, independente de tudo. Quando Jesus fala assim, onde você vai comprar pão se eu te der 200 denários? Ele podia, ele que fez Pedro tirar dinheiro da boca do peixe, podia tirar dinheiro de onde ele quisesse. Mas Jesus queria dizer, a questão não é essa, você não está entendendo de que ordem nós somos. E aí Jesus dá a ordem impossível. Olha aqui para mim, você que está em casa, olha aqui para mim. Jesus tem uma ordem que é impossível de você cumprir no mundo ordinário, natural. Jesus diz assim para os discípulos, eles não precisam ir embora, não precisam mandar ninguém para casa. Vocês mesmos vão dar de comer a eles. Impossível. Eles não tinham lanche nem para eles. Imagina um discípulo olhando para o outro e falando assim, agora ele endoidou. Agora ele ficou doido. Mas era uma ordem. Era uma ordem. Dá vocês mesmos de comer. Portanto, uma outra decisão que nós precisamos tomar, já estou caminhando para o final, é a decisão de desprezar as facilidades. Normalmente a gente acha que a gente tem que seguir o caminho mais fácil, não é? Normalmente quando alguém te dá uma escolha para fazer, você fala, esse aqui é o mais fácil. Tem um programa lá em casa que a gente gosta de ver, que é o MasterChef. Eu gosto de ver porque eu fico com bastante fome. Ver aqueles negócios chiques, né? Mas é interessante que todo mundo quer fazer o mais fácil, a comida mais fácil. Eu falo para minha esposa que ela cozinha melhor do que aquele povo todo que vai lá. O omeletezinho que ela faz assim de noitezinho, não vou falar isso aqui não, né? Senão vai fazer figa nos outros. Mas a gente sempre quer o mais fácil. Mas olha, para você viver o extraordinário, você precisa desprezar as facilidades. Quem optou pelas facilidades não fez a história. Quem optou pelo caminho mais fácil não faz diferença na vida de ninguém. Jesus nos chama para o mais difícil. O mais fácil era despedir a multidão. O mais fácil é fingir que não tem problema. É mais fácil desistir, por exemplo. Tem a facilidade de despedir a multidão faminta, a facilidade de deixar cada um cuidar de si mesmo, né? Deixa que eles vão embora. Como igreja, quantas vezes nós queremos nos livrar da situação? O presídio está nos chamando, o presídio. Depois que teve aqui, a delegada veio aqui, o presídio está chamando. Quer que a gente vá lá fazer um trabalho com os presos, levar a Bíblia. A fila da Caixa, cada dia ela está maior. Achei que ia mudar o ano e ia parar com essa fila. Eu chego toda manhã, tenho que pedir licença para entrar, e meu coração corta. E sabe por que nós não estamos fazendo um trabalho na fila, irmão? Porque eu não dou conta de fazer sozinho, é só por isso. Senão eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para ir para a fila. Vontade não me falta, hein? Mas não tem gente, porque o povo está com medo de pegar a Covid. E quando vier a guerra, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar escondidos também? A delegada que veio aqui semana passada, os moços deve estar acompanhando pela mídia, ela está cuidando do caso da menina que foi estuprada pelo padrasto e ficou grávida de gêmeos.
E já nos fez contato, falou, preciso da ajuda de vocês. Essa semana vamos levar uma cesta básica bem abençoada na casa daquela mãe, que também está grávida, sem trabalho, vivendo uma situação difícil. Quando a gente começa a mexer no problema, nós vamos ter mais problema. Mas sabe o que é o problema? O problema é um chamado. Também, essa semana, recebi a solicitação de uma outra pessoa, tem ligação com a igreja, querendo um psicólogo para tratar a família. Até ia entrar em contato com a Tatiana, mas ela estava de férias ainda. Irmãos, o campo está aí. Agora, se nós quisermos ficar dentro desse quadrado aqui, também é bacana. É mais fácil. Com a nossa roupa bonita. Dinheiro nós não temos, então é fácil dar desculpa. Tempo também nós não temos, é tanto trabalho, estudo, faculdade, para a gente ficar rico, ou sei lá o quê, ficar sabido. Não sei para que tanta coisa. Mas nós estamos aí, muito ocupados. E se eu for dar o estudo do Gênesis, um dos primeiros estudos que eu vou dar é as 2 perguntas de Deus. As 2 primeiras perguntas de Deus na Bíblia. Quem sabe quais são as 2 primeiras perguntas de Deus? Já estou adiantando o estudo aqui. A primeira é, Adão, onde estás? Foi a primeira pergunta de Deus. Não é a primeira pergunta da Bíblia, é a primeira pergunta de Deus na Bíblia. Adão, onde estás? O Adão peladão lá escondido. Mas eu quero chamar a atenção para a segunda pergunta. Quem sabe qual foi a segunda pergunta que Deus fez na Bíblia? Parecida com essa. Uma está em Gênesis 3:9, Adão, onde estás? E a outra está em Gênesis 4:9. Olha a coincidência. Quem sabe qual é? Sem olhar? Escola Bíblica Dominical. Como é que é? Desembanhar a espada? 1, 2, 3. Hã? Oi? Não. Essa está dentro da primeira. A segunda foi para outra pessoa. Gênesis 4:9. Não, ele pergunta para Caim: onde está seu irmão? Onde está seu irmão? Onde está seu irmão? Onde está seu irmão na pandemia? Tem gente que você não vê tem 1 ano, vai fazer 1 ano agora em fevereiro. Cadê ele? Se ele tiver morrido? E por último, a terceira decisão. A primeira é exatamente essa. Supera as dificuldades do horário, do dinheiro. Você pode superar. Isso vale para a sua vida pessoal, querido. Em nome de Jesus. Eu não tenho dinheiro. Para o projeto de Deus na sua vida, você sempre vai ter dinheiro. Eu não estudo porque eu não tenho dinheiro. É projeto de Deus? Se não for, você lute, como diz o outro. Mas se for, Deus vai abençoar, tá? É muita coisa boa para falar. A segunda é, decide desprezar as facilidades. Não vai no caminho mais fácil. O caminho mais fácil é o atalho. O atalho é perigoso. E a terceira e última, tão importante quanto as outras. Já vou encerrar. Decida aproveitar as oportunidades de Deus. Deus sempre nos abre a porta da possibilidade. E são 3 frases que eu quero que você guarde no seu coração. Se você não lembrar de nada que eu falei, lembre dessas 3 frases. A primeira possibilidade é a presença de Jesus. A segunda é o propósito de Jesus. E a terceira, o poder de Jesus. Vamos falar todo mundo? A presença. Essas 3 coisas estão ao seu alcance, ao alcance da igreja, ao alcance da sua vida. A presença de Jesus está aqui. A presença de Jesus está na sua vida. A presença de Jesus está na sua casa. A presença de Jesus está na sua vida agora. Você que está aqui hoje, talvez convidado por alguém, veio sei lá por quê, mas você veio. Olha, Jesus quer ser presente na sua vida. Porque quando Jesus diz assim,
O que é que nós temos aí? O discípulo de fé. Tinha um discípulo de fé. Parece que foi André. Parece que Lucas disse que foi André. Ele chega e fala assim: Senhor, temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. Achei um menino. Ele diz assim: achei aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Que homem de fé! Você não teria vergonha, não? Vendo 5.000 pessoas levar 5 pães e 2 peixes? Eu acho que eu não teria essa fé. Eu acho que eu não teria. Eu ia ficar na miúda, eu ia ficar só quieto, falar. Eu ia ficar ainda de olho no menino para me comer um peixe daquele lá, um Macfish daquele lá, um pão com peixe. Mas um discípulo de fé fala: olha, isso aqui eu sei que não é nada, mas eu vou levar para ele. Jesus está presente, então o que eu tenho, eu dou, está aqui, Senhor, e não era dele, né? Eu imagino o menino talvez está lá, abrindo a merendeira que a mãe tinha feito, um peixinhozinho frito, um pãozinho com gergelim, e ele está partindo, ele bem tranquilo. O André, ele está de olho, vendo o que está acontecendo, a conversa de Jesus com o Filipe, ele olha e vê o menino e fala: ele vai, o menino: não, esse é meu lanche. Não, menino, vem cá, rapidinho. Jesus está aqui. Está aqui. Quando Jesus está presente, a gente pode levar o pouco que a gente tem, que Ele vai dar um jeito. Apresenta o que você tem, diz: Senhor, está aqui, é o que eu tenho. Apresenta o que você tem para Ele. A segunda possibilidade é o propósito de Jesus. No versículo 14, aliás, capítulo 14, 19 diz: e Jesus ordenou que a multidão se assentasse na grama. Jesus pega aqueles pães e diz assim: manda o povo sentar. Os discípulos queriam que eles fossem embora, Jesus manda sentar. Sabe quando Jesus manda sentar é o quê? É assim: eu já percebi a sua fé, agora descansa. Senta, porque aquilo que você não pode fazer, eu posso. Você pode trazer o pouco que você tem para mim? Traga. Agora deixa comigo, que agora é minha vez. Aquilo que você podia fazer, vocês já me aconselharam, falou que não tem tempo, falou que está tarde, falou que não tem dinheiro, falou para mandar o povo embora, falou isso, falou aquilo. Isso aí vocês já fizeram, bacana. Agora é minha vez. Manda o povo sentar. Sentar é descansar, esperar, entregar, é confiar, e saber que quando Deus nos dá uma visão, Ele vai mandar tudo que nós precisamos. O recurso humano, o recurso financeiro. Sentar é cessar o estresse, é cessar a ansiedade. Cessar nos dá a oportunidade de sentar e olhar para o outro. Talvez perguntar: o que esse homem está querendo? Mandou a gente sentar para quê? Ele sabia que não tinha comida. Aí Jesus fala com os discípulos, no versículo de número 19, Ele abençoa e fala com os discípulos: agora pode começar a distribuir. Pode começar a distribuir. E eles vão distribuindo, parecendo com os nossos diáconos aqui que estão distribuindo. Aí tira um peixe, parece mais 3, já parecia frito, hein? E o milagre é completo. Não é isso, Ronaldo? Parecia um peixe frito. Peixe cru, quem vai comer peixe? Só japonês, eles eram judeus, não é japonês. E a Bíblia diz no verso 20: todos comeram e ficaram satisfeitos. Porque uma coisa é comer, outra coisa é comer e ficar satisfeito. Eles comeram, não só comeram para dizer assim, sabe aquelas comidinhas de casamentinho, uma coxinha ali, um negócio ali, vai embora, você tem, agora vamos jantar, né, gente? Não, é comer e ficar satisfeito. Essa é a completude do que Deus quer para nós. Deus não supre nossos desejos. Deus não tem obrigação com o seu desejo. Mas a Bíblia garante que Ele supre as nossas necessidades.
Todas elas, cada uma delas Ele supre. E a Bíblia diz, sobraram ainda 12 cestos cheios. Aí eu costumo brincar e dizer, até os cestos foram multiplicados, né? Porque parece que tinha um só, sobraram 12 cestos. É claro que está falando da medida. E são quantos os discípulos mesmo? Os incrédulos que ficaram medindo a água e o fubá, ficaram falando da hora, ficaram botando empecilho? 12. Sobrou um cesto para cada um deles ainda levar para casa. Já viu? Quando a gente vai na festa, ainda leva a latinha de sorvete, cheia de salgadinho? Porque não basta ser pobre, tem que levar para casa o tapaézinho de comida. Igual eu fiz lá na casa da Claudete, lá na festinha. Umas coxinhas para o dia seguinte, que no dia seguinte que elas ficam gostosas. Cada discípulo chegou em casa com a cestinha. Imagina a mulher perguntando, o que é isso, bem? Isso é para eu deixar de ser incrédulo. Eu comer peixe com pão a semana inteira. Oh, glória. 2021, esse ano, irmãos, de preparo dos celeiros. Pode ser um ano de deserto, eu creio que será mesmo também. Mas é ano do milagre. É ano de obedecer às ordens sobrenaturais de Jesus. Jesus está nos dizendo, vamos dar de comer. Jesus está nos chamando, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? E no final quero fazer uma oração por você. Quero pedir ao Espírito Santo que continue completando essa palavra no seu coração. E que nós possamos, com toda certeza, vencer todas as dificuldades, superá-las. Mas desprezar todas as facilidades, nós temos que saber dizer não, para que possamos aproveitar as oportunidades. Pode. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar essa canção. Canta minha alma, vamos ficar em pé. Que segurança eu sou de Jesus. Que áreas da sua vida o Senhor quer tocar nessa noite? Onde você precisa experimentar esse milagre da abundância? Talvez você pode pensar assim, mas é desperdício ter sobrado 12 cestos? Você tem que saber diferenciar desperdício de abundância. Não foi desperdício, foi abundância. E o que o Senhor quer na sua vida é que seja uma vida de abundância. Amém? Os discípulos puderam levar para casa e ainda distribuir para os vizinhos. Deus quer que você saia daqui abundante da palavra dele, você distribuir para outras pessoas, você falar do amor de Deus para outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar essa canção. Que segurança eu sou de Jesus.